Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está assistindo essa live pelo IGTV, são 19h17 e a gente está aqui conversando sobre como se tornar mais segura para aproveitar a vida ao lado de quem você ama. Como você consegue superar o medo, a insegurança, o ciúme e conduzir o teu relacionamento de uma forma inteligente. Sejam bem-vindas. Eu sou Elke Paiva e hoje a gente vai conversar sobre como pensar mais em você do que nele. O que você pode fazer para focar sua vida mais em você do que nele? É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. É justamente para quê? Para que você supere esse medo, supere essa insegurança, se torne mais segura, para aproveitar a vida ao lado de quem você ama, para aproveitar a vida com quem você realmente acredita que vale a pena essa vida ser aproveitada, né? Com quem você ama e com quem te ama. Então vamos lá. Vamos começar aqui pensando sobre como é que você pode se priorizar, né? Como é que você pode pensar mais em você do que nele. O que isso quer dizer, Elke? Isso quer dizer o seguinte, que você precisa saber cuidar de você. Você precisa se colocar como prioridade. Não é que, e aí eu vou te explicar, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, não é que quer dizer que você tem que ser, né, só você e acabou. Não é isso. É o seguinte, você aprende a cuidar de muitas pessoas. Você aprende a cuidar e a valorizar todo mundo, as pessoas ali que estão ao seu redor. Você foi ensinada a cuidar de todo mundo. Você foi ensinada a valorizar as pessoas que são importantes para você. Só que acaba que você termina dando pouca atenção para você mesma. E aí, durante sua vida, você aprende tanto sobre os outros que você acaba destinando mais atenção aos outros do que a você mesma. E é o seguinte, não é que você tem que focar apenas em você. Não é que você tem que se colocar só eu e acabou. Estou aqui em cima, quem estiver embaixo não me interessa, não é isso. Você pode e deve focar no outro. Só que você não deve focar só no outro, entende? Você precisa focar em você e no outro. Não pode ser o foco só em um ou só no outro. E junto com isso, essa questão de você pensar mais em você, né, do que nele mesmo, o que acontece? Você consegue também, no sentido de você dosar a sua necessidade de estar perto dele. Tem gente que tá ali apaixonada e quer estar junto o tempo todo, né? Quer estar ali grudado o tempo todo. Quando você gosta, isso é natural. Você quer estar perto mesmo, você quer ali estar junto e tudo bem, é normal fazer isso. Só que veja, nem sempre é possível que você esteja junto. E aí é justamente você conseguir distinguir o que é seu e o que é dele. É você saber o que é seu, o que é dele e o que é de vocês. Consegue compreender? Sejam bem-vindas, pessoal que está chegando, meninas que estão chegando, sejam bem-vindas. Hoje a gente está conversando sobre como pensar mais em você do que nele. E a ideia é justamente você saber cuidar mais de você, justamente tirar o foco. Você pode pensar nele, mas você não pode pensar só nele. E daí é também sobre questão de dosar a necessidade de estar perto dele. Quando a gente está apaixonada, quando a gente gosta, a gente quer estar perto sempre. Mas a ideia é entender o que é dele, o que é seu e o que é de vocês. E também, quando você fala em pensar, né, mais em você, é sobre você saber valorizar os momentos que vocês estão juntos. Saber valorizar o tempo que vocês passam juntos, mas sem sofrer com cada segundo que você está longe. Porque tem gente que tá aqui junto, tá tudo beleza. Mas quando se distancia, quando a pessoa precisa, né, tá em outro lugar, ou só durante o dia, que trabalha num lugar diferente, você fica distante, a pessoa fica ali nervosa o tempo todo, fica ansiosa, fica, né, angustiada. Por que fica assim? Porque geralmente se sente ameaçada, se sente insegura, sabe? Parece que quando você tá distante dele, você tá ameaçada, você tá insegura. E veja, sentimento que vocês têm, um compromisso, ele não muda de uma hora para outra. Esse sentimento, ele permanece lá, por mais que vocês não estejam ali fisicamente juntos. Então, isso é também sobre equilibrar o que você precisa e o que ele precisa. Vocês precisam de tempo juntos? Precisam, mas você precisa de um tempo só seu
e ele também precisa de um tempo só dele. Então são três coisas aí, né, que você vai mesclar: o tempo de vocês, o tempo que vocês precisam juntos, o tempo para as coisas dele e o tempo para as suas coisas. É entender que cada um precisa do seu espaço, cada um precisa do seu tempo. E veja, quando você pensa em pensar mais em você do que nele, surgem algumas ideias, e essas ideias são meio tortas, né? Ah, porque você tem que se priorizar. Ah, porque você tem que se colocar em primeiro lugar. Ah, porque você é isso, você é aquilo. São várias ideias que surgem com essa, né, de que você tem que pensar mais em você do que nele. Você pode pensar nele, como eu falei, pode, mas você não pode pensar só nele. Você precisa pensar em você? Precisa. Mas se você quiser que o relacionamento dê certo, você não pode pensar só em você. Então tem muita gente que ensina o seguinte: para você se livrar do ciúme, para você viver mais segura, não pensa nele não, vai focar em você, vai focar na sua vida. Se você não cuidar do seu relacionamento, não tem como ele ir pra frente. Entende? Da mesma forma, se você não cuidar de você, como é que você vai se desenvolver? Então você tem que cuidar dessas duas frentes aí, você e o relacionamento. Da mesma forma, o outro precisa cuidar dele e do relacionamento. Só funciona assim. Se você só focar em você e deixar o relacionamento de lado, obviamente não vai dar certo. Então isso não tem nada a ver com você ficar pensando só em você. Eu primeiro, depois de mim, não interessa. Não, isso não tem nada a ver de ficar pensando só em você, no que você quer, do jeito que você gostaria. Não, pensar em você e no outro. Isso também não tem nada a ver em você ser indiferente. Sabe quando você se torna totalmente fria com a outra pessoa? Quando você fica indiferente, quando você olha de cima para baixo e diz assim: ah, eu não me importo, tanto faz fazer isso ou não fazer. Não me importo com nada disso. Ser indiferente e fingir que ele não é importante para você, não é você se colocar, né? Não é você pensar mais em você do que pensar nele, certo? Isso é uma armadilha que te faz pensar que você está agindo da maneira certa, quando na verdade você está agindo de uma forma, esperando um resultado, quando na verdade você vai ter um resultado totalmente diferente. É como se você estivesse querendo chegar ao sul, né, e caminhando para o norte. Quando você é indiferente, quando você finge que ele não é tão importante assim, para que você pense mais em você do que nele, você está seguindo um caminho que pode funcionar? Pode. Mas se você quer manter o relacionamento, esse caminho não é eficiente. Ele pode funcionar para que você deixe de se sentir inseguro ou deixe de ter ciúme, mas não vai funcionar para que o relacionamento dê certo. A ideia é que você se torne segura, que você tenha autoconfiança para conduzir o seu relacionamento. E não para que você se torne, né, individualista, indiferente ou fria com o que é importante para você. Também não tem nada a ver com você deixar de cuidar do relacionamento, né? Você pensa que, vou pensar mais em mim, né? Vou pensar mais em mim, menos nele. Mas a verdade é que quando você deixa de cuidar do relacionamento, quando você se coloca como prioridade, eu não estou dizendo que você não tem que ser prioridade, você é sua prioridade. Mas quando você se coloca como única prioridade e deixa de cuidar do relacionamento, não é isso que eu tô falando, certo? É pensar em você mais do que você pensa nele, para que você consiga conduzir o seu relacionamento de uma forma inteligente. Que você cuide de você e cuide do relacionamento, certo? E também não é nada a ver com você passar a tratar ele como qualquer um, né? Ele é sua prioridade. Veja, você é sua prioridade. Se ele foi importante para você, ele também deve ser a sua prioridade e o relacionamento é uma prioridade para você. E aí você vai equilibrar essas três prioridades. Da mesma forma que você não vive, né, apenas numa esfera, você não é uma única, você se relaciona no trabalho, na igreja, na comunidade, na academia, no condomínio, né, você tem várias ali formas de conviver com pessoas. Da mesma forma, no relacionamento, né, na sua vida, você tem várias prioridades.
Você tem prioridades de saúde, né, da questão de alimentação, de exercícios físicos. Pode ser que você tenha prioridade na questão financeira. Pode ser que você tenha prioridades na questão religiosa. No relacionamento também você tem prioridades, né? E a prioridade é você, ele e o relacionamento em si. Depois dessa aula, né, depois disso aqui, depois do que eu vou te falar, você vai entender exatamente, né, o que eu vou te explicar aqui é o seguinte: como é que você vai se sentir mais segura para cuidar de você? Como é que você pode cuidar mais de você e ao mesmo tempo não esquecer o outro, né? Não deixar de cuidar do outro também. Você vai também descobrir como é que você pode ter, que estratégia você pode ter para controlar a vontade de ligar toda hora. Às vezes você fica ali o tempo todo querendo estar junto com ele, querendo estar no pé, ou tem vontade de ligar, ou tem vontade de mandar mensagem, ou tem vontade de querer saber de tudo, de estar ali sempre junto dele, e tem horas que não dá para fazer isso. E aí você fica atormentada, você fica preocupada, você fica angustiada, querendo saber o que ele está fazendo. E aí, ou você sofre, fica aqui angustiada, sofrendo sozinha, ou você sufoca a pessoa, querendo o tempo todo saber onde ela tá. Parece que toda hora vem ali uma curiosidade para saber o que será que tá fazendo? Onde será que ele tá? Será que tá no trabalho? O que será que ele tá comendo? E aí tudo você quer estar ali o tempo todo com a pessoa. E lembra aquilo que eu já falei, cada um tem seu espaço. Você precisa de um tempo para você, ele precisa de um tempo para ele e vocês precisam de tempo juntos. Então, durante o dia o que acontece é que você tem suas atividades e ele tem as atividades dele. Provavelmente ele trabalha ali às 8, 9 horas distante de você e você também tem suas ocupações distante dele. Então, esse momento não tem como você estar perto o tempo todo, querendo saber de tudo, né? E ali ligando ou mandando mensagem o tempo todo no pé. Isso realmente causa problemas. Deixa o relacionamento mais tenso, né? Ele se sente sufocado e você ao mesmo tempo se sente ameaçada, se sente insegura. Então, isso não vale a pena, né? Não deixa uma situação agradável entre vocês. Acaba mais que distanciando do que aproximando. E aí eu até falei, esses dias eu fiz um vídeo que ele falava sobre isso, sobre essa questão de você amar demais que você sufoca. Você pensa tanto na pessoa, você quer tanto estar perto da pessoa que o tempo todo você está ali no pé dela, ligando, mandando mensagem, perguntando sobre ela, pedindo informações, e isso acaba sufocando. Isso é como se você não vivesse a sua vida, ficasse ali focada em viver a vida do outro e esquecesse a sua vida. A ideia não é essa. Eu quero que você foque em você, foque nele e foque no relacionamento. Que você encontre esse equilíbrio para que você viva bem. E como é que você consegue isso, né? Se tornando segura, autoconfiante, sabendo o que é importante para você, o que você quer do relacionamento. Então vamos lá. Você pode até me ouvir dizer assim, eu tenho que pensar mais em mim do que nele. É o que eu já tô cansada de ouvir isso. Eu já ouvi muito isso e eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de todas as formas não pensar nele, não ficar ali, né, colocando ele como pensando mais nele do que em mim. Eu já tentei de todas as formas não ficar vivendo a vida dele e tentar focar na minha, mas eu não consigo. Parece que né, algo que eu não consigo dominar. Eu quero estar perto dele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa muito boa comigo. E eu sinto que eu ganhei na loteria com essa pessoa. Né? De repente, são alguns medos que estão aí, né, te assustando. E aí você sente que ganhou na loteria com essa pessoa. Você realmente gosta muito dela. Você ama essa pessoa. Você está apaixonada por essa pessoa. Mas o que acontece? Você não consegue dar o espaço dela e ter o seu espaço. Você acaba presa na vida dele, você acaba presa em tudo que ele faz e esquecendo de você mesma. Você passa o dia todo pensando, o que será que ele está fazendo? Com quem ele está falando? O que ele está comendo? Que horas ele chegou do trabalho? Será que ele encontrou alguém no trabalho? Você fica aí o dia todo pensando sobre ele, sobre o que ele faz, sobre o que ele deixa de fazer.
quando na verdade você poderia estar usando ao menos essa energia para focar em você ou no relacionamento. E aí quando você pensa assim, eu já tentei de tudo e eu não consigo, talvez você não tenha tentado com a estratégia certa. Talvez você tenha tentado só naquela ideia de, tira esse pensamento de mim, não quero mais pensar. Quando você pensa assim, tira esse pensamento de mim que eu não quero mais pensar, dá 3 segundos, o pensamento está aqui na sua cabeça de novo. Porque não é assim que funciona. Não é assim que você deixa esse pensamento de lado. Tem uma experiência muito simples que mostra isso, que é aquela que você pede para a pessoa, né? Olha, não pensa num elefante branco. Não pensa no elefante branco. A primeira coisa que você faz é pensar no elefante branco. Então, quando você diz assim, se eu não pensar, esse pensamento vai fugir de mim. Não, ele não vai fugir de você. Ele vai continuar aqui te martelando. Então, quando você pensa, eu já tentei de tudo e eu não consigo, de que forma você tentou? Com que estratégia você usou para conseguir realmente pensar mais em você do que nele? Que estratégia você empregou? Porque se foi só essa estratégia de dizer, eu não quero mais pensar nisso, e toda vida que isso vem te incomodar, você pensa, não quero mais pensar nisso, não vai funcionar mesmo. Não vai funcionar porque eu já acabei de te mostrar aqui um exemplo prático disso. Quando você quer tirar alguma coisa da sua mente, você acaba colocando. O pensamento, esse incômodo, ele só sai da sua mente quando ele está resolvido. Quando você consegue, fechar esse assunto. E, obviamente, tudo é questão de hábito. Comportamento é hábito. Você vai transformando algumas atitudes para transformar os seus hábitos. Hábitos, você transforma um hábito ruim num hábito bom. E assim, você vai eliminando os hábitos ruins. Então, é tanto uma questão de pensamento, do que você sente e de comportamento. Esse comportamento de você estar sempre pensando nele, de você estar sempre querendo estar junto, isso é baseado na tua forma de pensar. Pode ser que você se sinta ameaçada, se sinta insegura, ou quer estar ali o tempo todo, aquilo é tão bom que você quer estar junto o tempo todo, e junto com aquilo que você sente. E aí dá esse comportamento. Então, tentei e não consigo, talvez realmente você não tenha tentado da maneira que funcionou, da maneira eficiente. Mas eu te garanto que é possível você pensar mais em você do que nele. E aí pode ser que você diga também o seguinte, porque isso é muito comum. Você sabe o que você precisa fazer, só que você não consegue fazer. Você sabe que você precisa ligar menos para ele. Você sabe que você precisa esperar ele entrar em contato contigo. Você sabe que você precisa mandar menos mensagem para ele. Você vai dizendo, você sabe tudo o que você precisa fazer, só que você não consegue fazer. Isso é muito mais comum do que você imagina. E o que acontece é que muita gente se sente frustrada. Fica aqui, se mazelando, sofrendo, poxa, porque eu não consigo, e se frustra com isso e se culpa também, Fica ali se torturando por causa dessa culpa, porque não consegue fazer o que sabe que tem que fazer. Mas veja, existe uma diferença muito grande entre o que você sabe que tem que fazer e o que você faz. Veja bem, exemplo simples. Você sabe que se você comer açúcar, isso faz mal para o seu organismo. Você consegue simplesmente deixar de comer açúcar se você não passar por um processo de mudança de hábito? Dificilmente. Você sabe que fazer exercício físico faz muito bem para a sua saúde. Você faz exercícios físicos? Entende? Saber o que fazer não é a mesma coisa de fazer. Saber é muito mais simples. Fazer é muito mais difícil. Por que fazer é mais difícil do que saber? Porque se alguém me contar alguma coisa aqui, eu vou ficar sabendo. Mas para fazer, para eu colocar em prática, eu preciso de um negocinho que se chama disciplina. Eu preciso de decisão, eu preciso de determinação, eu preciso de vários outros aspectos, mas a disciplina para você transformar essa atitude, transformar esse comportamento num outro comportamento. Então, saber o que fazer, às vezes você pensa, eu sei o que fazer, mas eu não consigo fazer, e se frustra com isso. Coloca na tua cabecinha, saber o que fazer é importante? Porque se você não souber o que fazer, como é que você vai fazer? Mas a verdade é que saber o que fazer
Não é o suficiente se você não souber fazer. O que fazer é uma coisa, como fazer é outra. Por exemplo, eu sei que eu quero fazer um bolo. O que eu preciso? Fazer um bolo. Como faz um bolo? É diferente. E aí você vai ter que pesquisar, você vai ter que se informar como é que faz um bolo. Mas se você tem uma festa e você vai receber algumas pessoas, você pensa, eu quero fazer um bolo. O que você quer fazer? O bolo. Como você vai fazer o bolo? É uma situação totalmente diferente. Você tem que ir lá, pesquisar, pegar receita, saber qual é o tipo de bolo que você quer, para quantas pessoas você quer esse bolo, se esse bolo vai ter cobertura ou se não vai. E tudo isso vai ser conforme o que você precisa. Então, saber o que fazer não é o mesmo de como fazer. Existe uma diferença aí, existe um abismo enorme entre o que fazer e como fazer. E talvez você pense assim, Elke, é muito difícil eu pensar mais em mim. Eu quero muito pensar mais em mim, mas olha, eu penso nele o tempo todo. Parece que é mais forte do que eu, é uma necessidade assim minha que é mais forte do que eu. Eu não consigo parar de pensar nessa criatura. Eu não consigo parar de pensar nesse homem, né? Eu fico pensando sobre milhões de coisas, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, com quem ele está, né? As pessoas que ele conversa, como é essa conversa, eu fico ali criando várias coisas na minha imaginação e tudo isso me incomoda. E pode ser que seja uma necessidade mais forte do que você mesmo. Pode ser que seja uma necessidade mais forte do que você, porque tem alguma coisa em você que está desregulada, certo? Está fora do que deveria estar. Talvez seja um pouco menos, né, um pouco mais, talvez o seu medo esteja um pouco maior, talvez a sua autoconfiança esteja um pouco menor, e tem que ver o que são esses fatores que estão desregulados, digamos assim, né, que estão assim desnivelados. Talvez sua segurança, né, o sentimento de ameaça esteja maior do que o quanto você se sente segura. Talvez a questão que você precise organizar seja mais aqui dentro do que realmente em relação a ele, do que exatamente em relação a ele. Seja mais aqui com você do que com ele. O fato é, quando você regula as coisas dentro de você, quando você ganha autoconfiança, quando você ganha segurança emocional, quando você começa a olhar para você de outra forma, naturalmente você vai cuidar mais de você, você vai focar mais em você, sem precisar esquecer o outro, sem precisar deixar o outro de canto. É aquele negócio, eu tô tão bem comigo que eu consigo ficar bem com outra pessoa também, entende? Não é que você está tão ruim com você que você só fica bem com outra pessoa. São situações totalmente distintas. E aí quando você quer pensar mais em você do que no outro, o que você costuma fazer? Primeiro ponto que você costuma fazer, se render aos seus desejos, né, aos seus impulsos, de viver ali no pé dele. Você quer pensar mais em você, mas como você não consegue, você vai lá e se rende aos seus impulsos. Sempre tá lá no pé dele, tá ligando, tá mandando mensagem, tá sempre encontrando um motivo diferente para estar em contato com ele toda hora. Ah, meu amor, pagou o boleto? Ah, o boleto, daqui a 30 minutos o boleto, né? Você tá inventando um motivo que não tem sentido, mas para estar lá falando com ele o tempo todo. Ó, cheguei em casa, saí de casa, tô em tal lugar e tal. Mas se isso é uma necessidade sua, que você precisa estar junto e acaba sufocando o outro, e isso te impede de gastar a tua energia e o teu tempo cuidando mais de você, cuidando de coisas que são importantes para você, que você acaba deixando de lado, não tá certo, tá errado. Isso não funciona. Render aos seus impulsos não te ajuda em nada nessa situação. Você se sente bem naquela hora, você faz aquilo e se sente bem naquela hora, mas depois ou você se sente mal em seguida, ou você acaba fragilizando o relacionamento, ou você com isso constrói uma barreira entre vocês, compreende? No momento, na situação, exatamente quando você faz, que você tá ali no pé dele, né, ligando, querendo saber como ele tá, você se sente bem. Mas depois, isso não é algo positivo, nem pra você, nem pro relacionamento. É como se fosse o seguinte, eu adoro comer pizza. Eu gosto muito de comer pizza. O que acontece?
Cada vez que eu como pizza, eu me sinto bem. Como 1, 2 fatias. Quando eu como a terceira, eu tô me sentindo bem. Mas eu já tô empanturrada, minha barriga tá cheia, não cabe mais. E se eu comer mais pizza, por mais que eu goste daquilo e por mais que eu me sinta bem, depois eu vou ficar passando mal. E isso pra mim não é bom, né? Vai me fazer mal. Então é do mesmo jeito, quando você pensa o seguinte: ai, é o que eu penso mais em mim do que nele, eu não consigo mudar. E aí eu acabo me rendendo ao meu impulso de estar ligando, de estar mandando mensagem, de estar no pé dele, estar em contato com ele toda hora. Na hora você se sente bem, mas depois, no final do dia, você não se sente bem. Você fica incomodada com isso. Você fica se achando até incapaz. Você se sente que não consegue. Você fica frustrada. Poxa, por que sou tão né, grudada assim? Porque eu não consigo deixar de ligar para ele. Você fica cada vez mais frustrada com você. Então, se render aos seus impulsos não é a melhor forma de resolver isso. E aí, tem gente que vai do 8 a 80, né? Ou se rende totalmente aos impulsos, ou diz, ó, ele lá e eu cá. Não ligo mais, tô totalmente indiferente, não quero saber de nada, né? Não vou ligar para ele, se ele quiser que ligue, não vou mandar mensagem, se ele quiser que mande, ele lá e eu cá. Vou focar mais em mim. Isso também não funciona. Se você quer pensar mais em você, você não precisa deixar de pensar nele. Compreende? Você só vai mudar a proporção do tanto que você pensa. Se você pensa 100% nele, é sinal que você não está pensando nenhum por cento em você. Se você pensa 50% nele, pronto, você já tem 50% para pensar em você. Se você pensa 60% nele, você só tem 40%. E aí você vai colocando essa proporção. Então não adianta de nada você se tornar totalmente indiferente. Achar que não é com você e que ele que se vire. Não funciona assim. Lembra? Se você precisa cuidar de você, mas se você não cuidar do seu relacionamento, quem vai cuidar? Como é que vai dar certo? Não faz sentido. Então você precisa cuidar de você e do relacionamento, assim como ele precisa cuidar dele também e do relacionamento. E também não vale ficar se torturando, porque tem gente que faz o seguinte: um dia consegue, poxa, hoje eu consegui. Hoje eu não fiquei no pé dele, hoje eu pensei mais em mim, me valorizei. E amanhã você não consegue. Amanhã você tá no pé dele de novo o dia todo, né? Ali caindo, se entregando aos seus impulsos. E aí você se sente frustrada, fica se torturando, fica ali, poxa, um dia eu consigo, outro dia eu não consigo. É assim mesmo. Um dia você vai conseguir, outro dia pode ser que você não consiga. Você precisa usar estratégias certas, exercícios que te ajudem a ter disciplina para você ir subindo de degrau em degrau. Agora pensa o seguinte: se você caiu, se você desistiu, não deu certo ali, naquele dia você fez tudo errado, no outro dia você começa a fazer tudo de novo. Não pode desistir, você vai continuar até instalar um hábito, igual exercício físico, né? Você começa um dia, 2, vai 1 mês, 3 meses, depois para 1 semana, aí você já fica assim, será que eu vou voltar? Será que eu quero? Volta. Né? Volta e vai fazer exercício físico, segue aí o teu hábito saudável, que é o que é. O que há. Na nossa vida é do mesmo jeito. Todo o tempo a gente está oscilando, subindo e descendo. Uma hora você consegue, outra hora você não consegue. Algumas coisas, depois que você vence a barreira inicial, fica muito mais fácil de você manter. Outras não. Você precisa ter o foco ali. Então pensa o seguinte: não adianta ficar se torturando. Isso faz parte do seu processo. O que você precisa é saber como seguir em frente. E aí, o que você vai fazer quando você começar a pensar mais nele do que em você? O que você vai fazer quando bater aquela vontade louca de pensar nele e esquecer de você? Você vai direcionar o seu pensamento. A primeira coisa que você vai fazer é direcionar o seu pensamento. Anota isso, direcionar o pensamento. O que é direcionar o pensamento? Quando você estiver pensando demais nele, quando você estiver ali, se coçando para mandar uma mensagem, para saber onde ele está, né, para ligar, sendo que você já ligou 10 vezes nesse dia, quando você estiver pensando muito nele, você vai direcionar o pensamento para pensar sobre você. Para pensar o que você pode melhorar em você. Você vai direcionar o seu pensamento para pensar, às vezes, talvez, no relacionamento. O que você pode melhorar no relacionamento, entende? Você vai tirar o foco dele e vai direcionar o seu pensamento para você, para olhar para você. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente evita olhar para dentro.
você evita olhar para dentro de você, é mais fácil você olhar para fora, é mais fácil você olhar para o outro, é mais fácil você olhar para uma situação, e é muito mais difícil você olhar para dentro de você. E cada hora a gente tem que estar olhando, né, para puxar esse olhar para dentro. Então, tá pensando demais nele, tá sempre ali preocupada, imaginando várias coisas, pega essa energia, pega esse pensamento e direciona para você. Olha para você. Por que você está pensando tanto assim nele? Né? O que está te incomodando? O que você pode fazer diferente? Foca em você. Foca no relacionamento também. Pensa o que você espera desse relacionamento, o que você pode fazer de melhor, né? Se tem alguma coisa que você quer mudar ali no relacionamento, pensa sobre outra coisa. Direciona o teu pensamento, tirando o foco dele, certo? Segunda coisa que você pode fazer, encaixar novos hábitos. O que é encaixar novos hábitos? Veja, se você pensa nele demais, se você liga demais, se você manda mensagem demais, se você está sempre ali no pé dele, você tem um hábito. E esse hábito está instalado. Hábito é questão de comportamento, a forma como você se comporta. Então, se o hábito está instalado em você, como é que você tira esse hábito ruim? Transformando esse hábito em outro hábito. Você pode transformar ele em outro hábito ruim, ou você pode transformar ele num hábito bom. Você vai escolher. O que é que eu sugiro, né? Se você tem o hábito de ligar sempre, tá todo o tempo ali querendo saber dele, o que fazer e tal, coloca outra atitude no lugar. Se você tá sempre querendo ligar, faz o seguinte: cada vez que você sentir vontade de ligar, depois que você já ligou as 10 vezes que você podia ligar, né? Você tá ali ligando em excesso, cada vez que você sentir vontade de ligar, vai beber um copo d'água. Bebe um copo d'água. Você vai trocar um hábito ruim por um hábito bom, né? Você vai se hidratar. Vai ali beber um copo d'água, deixa ali, bebe vagarosamente a água, deixa o copo esvaziar, pronto. Né? Não vai ligar. Você vai trocar o momento ali que você estaria numa ligação com ele, ligando ali no pé dele o tempo todo, você vai trocar esse momento por beber um copo de água. Beber uma xícara de café? Não sei. Não vai beber muito café. A água é melhor porque te hidrata. Mas sempre pensa o seguinte: você precisa encaixar novos hábitos. Se você tem o hábito de estar sempre no pé dele, de estar sempre ligando, de estar sempre ali junto, e isso te incomoda, e você quer focar mais em você do que nele, isso não quer dizer que você vai deixar de focar nele, mas quer dizer que você vai focar mais em você do que nele, cria outro hábito. Né? Ao invés de ligar, vai lá e bebe água. Ao invés de mandar mensagem, senta aqui, vai ler uma notícia, né? Ou vai ler alguma coisa que seja interessante para você no telefone, usa o telefone para outra coisa. Cria um outro hábito para substituir esse hábito que você já tem. Terceira coisa que você pode fazer, ocupar a mente com alguma atividade. Você vai ocupar sua mente com alguma atividade. É o que eu tô no trabalho. Eu tô no trabalho, mas eu não deixo de pensar nesse homem. É o tempo todo. Arrume mais trabalho. Parece até loucura, né? Mas quanto mais ocupada a sua mente ficar, quanto mais desafiada a sua mente se sentir, menos tempo ela vai ter em se ocupar com aquilo. Então, de repente, não tô no trabalho, tô em casa, tô num fim de semana que ele viajou, vai ver um filme, vai ler um livro, né? Vai caminhar, vai fazer uma atividade física. Faz o que for preciso para que você se mantenha longe do telefone, para que você se mantenha longe do pé dele, né? E longe do foco nele. Faz o que for possível para ocupar mesmo esse espaço que é tão forte com outra atividade, com outro pensamento. Eu já falei em direcionar o pensamento, e daí quando você pensa, né, nessa questão, quando você direciona o pensamento, você pode junto disso encaixar outra atividade. Ou levantar, dar uma volta, subir uma escada, descer uma escada, não sei. Mas coloca outra atividade, né? Ocupa a mente com outra atividade, que teu cérebro ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, viu? Quem disse que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, isso não é verdade. Ele faz cada atividade um tempo. Às vezes você pensa, eu tô aqui no telefone, mas tô ouvindo a conversa de outra pessoa. Não. No momento que você tá aqui, você não consegue ouvir bem ali. E no momento que você tá ouvindo ali, você não tá ouvindo bem aqui. Então essa história não é real, tá? Então quando você ocupa a mente para fazer outra atividade, você tá colocando a tua energia, canalizando a tua energia para focar naquilo ali. Cada vez que você faz isso, ele vai entender que aquilo é importante e vai deixar esse pensamento dele, né, esse foco nele
em segundo plano. Seu cérebro entende que é importante e deixa aquela outra atividade em segundo plano. E aí, um exercício prático para você já colocar em prática aí na sua vida e começar a fazer diferente a partir de agora. Vou fazer o seguinte: se você é a pessoa que liga demais, se você é a pessoa que manda muita mensagem, se você é a pessoa que está sempre no pé dele, eu quero que você faça o seguinte: estabeleça quantas vezes no dia você vai falar com ele, ok? Eu vou ligar para ele 3 vezes ao dia, mas presta atenção, se você liga 6 vezes ao dia, é coerente que você ligue só 3. Agora, se você só liga 3, não, você tem que reduzir, tá bom? Então, vê mais ou menos quantas vezes por dia você liga para ele, pega essa quantidade média e reduz. Se você liga 5 vezes, você vai ligar só 2. Se você liga 7, você vai ligar só 4, tudo bem? Você vai estabelecer o número de vezes que você quer falar com ele durante o dia, ou ligação ou mensagem. Deixa isso bem claro para você, quantas vezes você quer falar com ele. Falou? Separa essa quantidade, né? Separa o que você vai falar com ele durante esses momentos. Poxa, é como se fosse antigamente a gente tinha ficha no telefone, sabe aquela ficha redondinha que a gente botava no telefone? E aí, se você quisesse fazer 3 ligações e só tivesse 2 fichas, você tinha que priorizar qual a ligação que você ia fazer, né? Porque só tinha 2 fichas. Então, é do mesmo jeito. Pensa o seguinte: eu quero ligar para ele, eu quero falar com ele no máximo 3 vezes ao dia. E aí, você vai organizar tudo que você quer falar com ele para cair nessas 3 vezes do dia, né? Fora o tempo que vocês estão juntos, em casa e tudo. E você vai focar nessas 3 vezes. Eu só quero falar com ele, eu só vou ligar 3 vezes ao dia e eu só vou trocar mensagem quando ele me mandar mensagem. Tranquilo. O que você vai fazer quando bater aquela vontade desesperada de você ligar para ele fora das vezes que você se determinou, fora do número lá que você se determinou? Você vai abrir o seu bloco de notas no celular, você vai abrir sua caderneta e você vai escrever o que você quer dizer para ele. De repente, eu tenho que ligar para ele porque é uma coisa urgente. Se já passou a quantidade de vezes que você ia ligar, anota. Quando você encontrar com ele novamente ou quando vocês se falarem em outro momento, você fala. Mas você não vai pegar o telefone automaticamente para ligar e falar aquilo. Combinado? Então, o exercício é o seguinte: você vai estabelecer quantas vezes você quer falar com ele durante o dia. Mas lembre, se você fala 6 vezes, estabeleça que você quer falar com ele 3, 4 vezes. Não adianta colocar o mesmo número de vezes que você fala com ele constantemente. Se for preciso você se observar alguns dias, se observa. Pega esse número que você faz constantemente e reduz. Quando você reduzir essas 3, 4 vezes, 2 vezes, 1 vez, seja quantas vezes você se propôs, a partir do momento que você ultrapassou esse limite, você não vai ligar. Você vai escrever, você vai registrar lá no bloco de notas tudo que você quer falar. E aí, quando tiver sua nova oportunidade, você vai falar com ele. É como se fosse fichas no telefone. Às vezes que você resolveu, vou ligar para ele 3 vezes durante o dia. É como se você tivesse 3 fichas. Acabou as 3 fichas, você não tem mais como ligar. Ela se renova no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, você vai lá e vê o que ficou anotado para falar com ele. Combinado? Obviamente, vocês moram juntos, moram próximos, então vocês vão se encontrar no final do dia e aí é o momento de colocar o papo em dia. A ideia é justamente você treinar isso aqui, sua cabecinha, para que ela reduza essa necessidade de estar o tempo todo perto dele, o tempo todo no pé dele. E aí cria um hábito, né? Te dá uma disciplina de você ligar menos e estar ali mandando menos mensagem. Outro exercício que você pode fazer é colocar uma atitude diferente, como eu já falei, né? Criar novos hábitos. Deu vontade de ligar? Deu vontade de mandar mensagem? Você quer só saber como é que ele tá? Você quer só mandar mensagem para saber como ele tá, o que ele tá fazendo, mas você já fez isso muito durante o dia? Você não vai ligar, você não vai falar, você vai escrever o que você tá pensando. Você não vai escrever para ele o que você quer falar com ele. Não é isso. Esse outro exercício é com você. Você vai escrever o que você tá pensando. Olha, eu tô pensando, o que será que ele tá fazendo? Por que ele ainda não me ligou? Por que ele não me mandou mensagem? Poxa, eu tô aqui com tanta saudade dele. Eu tô aqui pensando como foi agradável ontem a gente junto. Você vai escrever. Por que você vai fazer isso? Porque isso vai te ajudar a se conhecer melhor. Isso vai te ajudar a entender os pensamentos que te impulsionam a agir assim e te deixam mais ansiosa. Entende?
Daí você pode também treinar. De repente ele acabou de sair do trabalho, você está aqui ligando para ele. Todo dia de manhã você está aqui ligando para ele. Não liga de manhã, liga meio-dia. Espera um pouco. Tarda mais essa ligação, né? Demora mais um pouco. Muda algumas atitudes que você pode estar alterando no dia a dia. De repente, ao invés de você estar ligando, e aí, já está vindo, já está chegando em casa, se você costuma fazer isso todos os dias, você pode simplesmente não ligar mais e receber ele bem quando ele chegar. Você vai trocar uma atitude por outra. Ao invés de você mandar mensagem, né, perguntando, e aí, onde é que você está? Quero saber onde é que você está. Resolve as suas coisas e vai cedo para casa para estar com ele, compreende? Muda as suas atitudes, tira o foco mais dele e põe o foco em você. Isso não quer dizer que você vai esquecer ele completamente. Nem faz isso, porque se você fizer isso, o relacionamento não vai funcionar mesmo de jeito nenhum. Isso quer dizer que você vai focar em você e vai cuidar dele também. Mas você vai saber realmente dosar isso, equilibrar, para que você cuide de você, cuide do relacionamento e para que vocês vivam bem. Combinado? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. A gente se encontra novamente na terça-feira às 19h17. Boa noite. Tchau, tchau.